Hoje nós vamos conversar com Anne Moura, pré-candidata à Prefeitura de Manaus nas eleições municipais que acontecem em outubro neste ano. Muito bem-vinda, Anne. Se apresente para os nossos telespectadores. Quem é Anne Moura? Oi, Mayara, que bom estar aqui com você. Bom, Anne Moura é uma jovem manauara que cresceu ali no Coroado, num bairro de periferia, que descobriu depois na militância a minha descendência com o povo Moura, então de origem indígena. Eu, muito nova, comecei a gostar de política. Aos 15, 16 anos, eu comecei a participar do movimento estudantil e depois eu fui me engajando mais até tomar a decisão de escolher um partido, que é o meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E atuei em várias frentes internas dentro do PT, mas em muitas lutas sociais também, o que me levou a participar de encontros nacionais. E lá eu tive a oportunidade de não só participar de processo de formação, mas ter um investimento político para que eu me tornasse uma liderança. E com 30 anos eu me tornei a mais jovem secretária nacional de mulheres do PT, que é uma votação de todas as mulheres do país inteiro que vota para eleger a secretária. E essa é a minha trajetória. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho é ter militado na juventude, ter construído com as bandeiras sociais, com as bandeiras de direitos humanos e agora muito forte sendo secretária, lutando por mais mulheres da política. E isso me fez, claro, me dar a oportunidade de colocar o nome à disposição e quem sabe assim a gente poder ampliar a presença das mulheres na política. Por que você decidiu apostar uma candidatura à prefeitura e não como vereadora? Olha, o PT, ele ainda, como é um partido vivo, ele está num processo ainda de decisão, ele faz parte de um projeto nacional. Como eu disse a você, eu sou secretária nacional de mulheres do PT e me deu a oportunidade de ver muitos dados concretos de que a participação das mulheres, ela ainda está muito tímida. E o próprio presidente Lula falou, por que você não disputa, Anne? Antes, em 2022, eu ia ser candidata a deputada federal. E ele me fez essa provocação, você organiza as mulheres, então se coloca à disposição também. E eu fiquei refletindo sobre isso, vim para cá para o estado, me coloquei como pré-candidata a deputada federal, acabei me tornando candidata a vice-governadora e agora a gente vive esse processo de escolha interna. Então eu acho que para nós mulheres não tem um convite para você ser. Você tem que se colocar mesmo. E por que eu vou me colocar para vereadora se eu posso ser candidata a prefeita? Eu posso. Pode ser que lá na frente eu não seja escolhida, mas eu estou preparada para ser. E eu acho que as mulheres têm que ousar. A gente não pode deixar que determinem para a gente sempre o lugar menor. A gente precisa pensar no maior patamar que tiver. Porque a vida toda nós não tivemos mulheres, então chegou a hora da nossa presença na política. Certo. Já que a gente está falando, né, das eleições municipais, você lançou o seu nome, né, como pré-candidata, mas o partido vai apoiar a sua candidatura? Porque a gente está vendo aí que o tabuleiro está se movimentando e também tem outros nomes dentro do partido que também disponibilizaram o nome, como o vereador Sassá e até o presidente estadual Sinésio, né? Ele disse que não se lançou, mas que o nome dele também estaria disponível se fosse o caso o partido indicá-lo. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? Mayara, nós somos um partido diferente, não tem um dono que decide tudo o que vai fazer. Então, para todo o processo, você tem que ter uma eleição e uma discussão interna. E às vezes é até exaustiva, mas a gente tem, porque é um partido que ele funciona não é só na época da eleição, ele funciona o tempo todo. Eu vejo com muito entusiasmo, primeiro terem considerado meu nome. Eu voltei, coloquei o nome à disposição, disputei 2022 como candidata a vice-governadora, mas eu tenho 36 anos, então um partido que nem o meu, aceitar, colocar meu nome à disposição, isso já é muito importante, em comparação com o próprio deputado Sinésio Campos, que tem o 8º mandato aí eleito pelo povo democraticamente, o ex-deputado também, José Ricardo, o próprio vereador Sassá, que são figuras que já têm uma representação política. Então o PT considerar meu nome, isso para mim já é uma grande vitória. E claro, nosso partido é de projeto nacional, então essa decisão vai passar pela mão do presidente Lula e pela estratégia também que vai ser decidida aqui em Manaus. Da minha parte, Mayara, eu estou preparada para tudo. Para ser candidata, para ir para a rua,
para me colocar à disposição, para defender o governo Lula, para defender nosso partido, eu estou totalmente à disposição. Entendi. Mas, no caso, tem um racha aí dentro do PT? Todo mundo me pergunta isso, Mayara. O PT, ele não é que ele tenha um racha. Ele tem vários grupos políticos, como em toda família. Você tem pensamentos diferentes, você não concorda com a tia, com a avó, com o pai, você não sai concordando com todo mundo. No PT é assim também. A gente não concorda com todo mundo. E eu que sou a mais nova, eu mesmo tenho que discordar de todo mundo. Eu acredito que o nosso partido tem a possibilidade de ter um projeto político, de defender o governo Lula, de defender um campo progressista e de esquerda, que as nossas divergências, elas nos ajudam no final a ter uma convergência. Mas eu acho que ela é saudável para aquilo que a gente quer construir. Essa é a história do nosso partido. Entendi. Então, já falando em projetos, você já tem um projeto aí, um planejamento a curto prazo do que precisa ser mudado em Manaus, assim, de imediato, se caso você vencer as eleições? Mayara, eu tenho muitos sonhos. Eu tive a oportunidade de fazer um reencontro aqui com a minha cidade, com o meu lugar. E uma coisa que me causa muita dor é a gente ser uma cidade no meio da Amazônia e a gente não tratar isso como uma prioridade na capital. A gente não tem uma cidade arborizada, a gente não tem um tratamento de resíduos sólidos, a gente não... Agora que estão falando da questão do igarapé, mas há quantos anos está aí? Entra prefeito, sai prefeito e ninguém resolve o problema dos igarapés, que muitas famílias relatam que tomavam banho nesse igarapé. A gente não tem, vivendo numa capital, em meio à Amazônia, em que o mundo inteiro fala sobre isso, a gente não tem uma política direcionada para ser uma cidade sustentável. Quando a gente trabalha com isso, a gente melhora a qualidade de vida e melhora a saúde das pessoas também. Agora, eu não posso deixar de falar na mesma importância o que acontece com a maioria das mulheres que são chefes de família, que são as que buscam creche, que estão na UBS, que vai atrás de vaga. Hoje existe um caos na saúde, existe uma realidade que é muito cruel. E você sabe disso, não é só olhando dados. Se você pegar qualquer mulher, você vai ter uma noção sobre isso. Então, eu focaria nessa questão sustentável de uma cidade que pudesse ser a porta de entrada da Amazônia, a questão da saúde pública e educação com foco nas mães e nas mulheres, a questão da violência, não tem como deixar de tratar sobre isso. Hoje o transporte público tem horário para quem vai fazer assalto. Precisa ter um combinado junto com os outros governos para a gente tratar a cidade com outro olhar. Então, eu focaria nessas prioridades para cuidar aqui da nossa cidade. Claro, hoje a nossa população tem registro que tem a maior população que se auto-identifica como indígena. Nós precisamos ter uma política direcionada para os povos indígenas. Nós temos no sangue, todo mundo que mora aqui pode dizer, eu não sou indígena, mas todo mundo tem alguma ancestralidade indígena e a gente não reivindica isso. Então acho que tem que ter um choque cultural também nosso, de cuidar do nosso lugar e da nossa cidade. Mesmo com 4 anos do PT, né, de governos do PT, o partido nunca conseguiu eleger um prefeito aqui em Manaus. Por que nesse ano seria diferente? Mayara, foi muito mais, foi quase 12 anos, 13 anos tirando o golpe da presidenta Dilma. E isso é verdade. Esse é um dos argumentos que eu tenho usado não só no PT, mas na nossa federação e no nosso campo mais de esquerda e progressista. Por que a gente não pode ter a chance de sonhar com um projeto que a gente apresente também, tendo em vista que a gente consegue ter um apoio nacional, ter o governo federal? Por que a gente não pode ter aqui uma prefeitura nossa? Então, esse é um desafio para todo o campo de esquerda e progressista, não só para o PT. E olha, eu estou decidida a fazer esse debate. Interessante. Então, a sua candidatura, falando nisso, né, ela é uma tentativa de revanche para que algo possa mudar nesse ano? Não, eu não vejo como revanche, não. É uma tentativa de colocar o nosso lugar de mulher na política. Se você fazer uma comparação, Mayara, todas as mulheres que se projetaram, rapidamente elas deixaram de concorrer. Você vê homens que eles saem de uma eleição para outra. É candidato a deputado, a prefeito, a governador, não sei, eles estão sempre aparecendo. Já as mulheres que saíram candidatas, elas são tragadas por um processo em que elas não têm mais oportunidade de ser candidata. Então, o que eu estou fazendo como secretária nacional de mulheres do PT, que trabalho com isso, potencializando as mulheres, eu estou me colocando também à disposição. Gente, eu estou aqui, povo de Manaus, eu quero ser candidata e eu quero que outras mulheres
também sai um candidato. A gente não pode ficar na regra de apenas cumprir a nossa cota. Nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado, nós sabemos falar dos problemas sociais, sim, porque a gente vive na pele. Por que a gente não pode representar o povo de Manaus? Nós podemos, sim. Se os homens podem, nós podemos muito mais. É isso que eu quero. Não é contra nada nem ninguém, até porque a minha luta é por igualdade. Eu quero apoio das mulheres, mas quero apoio dos homens também. Agora, se você for olhar a política, olhar a história do Amazonas, você vai ver que pouquíssimas mulheres conseguiram estar nesse lugar de protagonista. E a gente nunca elegeu uma prefeita. Quem sabe é a nossa vez agora. E vale lembrar também, né, que a capital, nas eleições passadas, se tornou-se uma capital bolsonarista, né? O que você, na sua campanha, você vai fazer para que tenha esse olhar, né, para as pessoas, principalmente a questão das mulheres, né, votarem em você? Mayara, eu tenho feito um debate que até algumas pessoas tentam interpretar de forma equivocada. Eu não sou da política de estimular o ódio, nem de dizer você é bolsonarista, eu não dialogo com você, não tem isso. Eu quero conversar com todo o povo de Manaus e trabalhar a questão que eu tenho chamado de desinformação. As pessoas precisam saber que boa parte do recurso que está chegando aqui do estado não está caindo do céu. E não é o governo e a prefeitura que tem dinheiro porque eles vivem fazendo empréstimo. É investimento do governo federal. Um ano do nosso governo, todos os programas sociais já voltaram. E esses programas sociais é que está fazendo a economia girar no nosso estado e que está fazendo mudar e vai fazer mudar a vida das pessoas aqui. Nós fomos perseguidos no último governo, a Zona Franca ameaçada, tudo de pior aconteceu. Agora a gente começa no governo com a garantia da Zona Franca preservada, com os programas sociais vindo de ponta a ponta no nosso estado. E a população sabe disso? A população não sabe. Eu quero que a gente tenha uma candidatura nesse campo de esquerda e progressista, podendo ser eu ou não, para a gente poder falar para o povo que a gente tem pessoas que olham para cá, que o governo federal nosso, capitaneado pelo presidente Lula, que é o nosso grande líder, ele faz e continua fazendo, independente de quem apoiou ele ou não apoiou, porque nós temos um projeto para a sociedade e para o povo, e isso não tem a ver com voto, porque quando acaba a eleição, acaba o palanque. Então eu quero deixar muito transparente, a minha forma de fazer política, ela é no diálogo. E eu não vou ficar taxando a cidade de Manaus, porque é bolsonarista por conta das pesquisas que estão dizendo. Não quero. Eu quero apresentar meu projeto. Eu quero apresentar minhas ideias para Manaus. E eu tenho certeza que se o povo convencer, não me interessa em quem ele votou. Eu quero que a partir de agora ele acredite na cidade dele. Uma outra pergunta aqui, que também é muito importante, né? Qual que é a sua opinião em relação à Câmara Municipal de Manaus? Porque, na sua opinião, os vereadores eles estão trabalhando mais como assessores de governos ou eles estão trabalhando em prol da população? Eu falei outro dia sobre isso, deu o que falar, assim, porque, na verdade, o que eu percebo ali é que os vereadores eles deveriam cumprir o seu papel de fiscalizar. Agora você vê uma realidade que metade é de um lado, metade é do outro. Já está definido, inclusive, da arena política de quem é de quem. Quando, na verdade, eles deveriam estar defendendo o voto deles, a quem eles foram eleitos para aquilo, para fiscalizar. Eu não tenho um problema de quem faz aliança com o governo, ou quem defende, ou quem apoia. Para a governabilidade é necessário ter apoio. Agora, tem que ter opinião, tem que ter senso crítico, tem que respeitar o voto do povo. Não pode só tudo que o prefeito fala, aceita, tudo que o governador fala, aceita. Aí você não foi eleito para ser mandato. Aí era melhor tu ter sido secretário, ser assessor, como você bem falou. Agora, se você tem um mandato, você tem que representar os anseios do povo. E não é isso que tem acontecido. Qual é a sua relação com o vereador Sassá? Porque outro dia, né, em outra entrevista, você falou que basicamente isso, que ele não estava pautando, né, lá na Câmara Municipal, ou que o partido manda, né? Então, em resposta a isso, ele entrou também em contato com o portal AM1 e disse que ele lhe procurou várias vezes e você não quis conversar com ele e que agora é a sua vez de ir lá conversar com ele se quiser discutir alguma coisa sobre o partido. E eu vou conversar com o vereador Sassá, a gente já conversou algumas vezes, não tenho problema nenhum de conversar com ele, até porque a gente tem que se encontrar dentro do partido e no partido a gente faz os nossos debates, os nossos diálogos. O que eu tenho discordância é da prática, tem algumas coisas que eu acho que não é correta.
Se ele é vereador, a mesma coisa que serve para os outros vereadores, serve para ele também. E quando eu falo isso, eu não estou generalizando. Tem vereador que vai lá e faz seu trabalho. Mas um vereador que é do meu partido, eu tenho o direito de dialogar com ele e apontar para ele aquilo que eu acho que pode melhorar. Agora, muitas vezes, ele que se colocou como um pré-candidato, ele tem que fazer oposição ao atual prefeito, porque não tem como você ser candidato a prefeito apoiando o atual prefeito. Então, você tem que saber diferenciar. E algumas falas do vereador Sassá, não todas, algumas, acaba parecendo, subentendendo para o povo, que ele mais apoia o prefeito do que ele é oposição. E nós somos oposição. E ele se colocando como candidato, o que você tem que fazer? Apresentar as contradições com a atual gestão. Porque não tem como você ser candidato e concordar com tudo que o prefeito é. Então deixa ele, apoia ele, deixa ele, entendeu? É isso. Mas o vereador Sassá é um grande amigo, é um querido, eu vou conversar com ele. O povo adora nossas brigas, mas a gente se entende internamente dentro do PT e não tem problema nenhum. Ele tem o direito de fazer o apontamento dele e eu respeito. Entendi. Mas no caso aí, você já tem alguém para ser seu vice ou sua vice? Ou o partido quer uma chapa puro sangue? Não, o partido, e isso organizado pela própria direção, fez uma conversa com nossa federação, porque a gente não é mais sozinho. A gente tem uma federação com o PCdoB e o PV, que tem outros pré-candidatos também. E tem os partidos mais do campo de esquerda e progressista. Esse diálogo está sendo feito pela direção. E se tem uma coisa que eu prezo, é respeitar a direção. Então, eu estou na minha, quieta, com meu nome lá, colocado dentro do PT e aguardando esse processo de construção, Mayara. Até porque, no caso, se você colocar, né, uma outra pessoa de um outro partido, né, da Casa da Federação, você vai ampliar, né, o tempo de TV. Tem isso também, né? Eu acho, Mayara, que qualquer pessoa que for candidato, sozinho é ruim. A gente pode fazer uma composição. Agora, se não houver jeito, ter uma chapa puro sangue também não é esse problema todo. O PT tem uma experiência em outras cidades de todo mundo questionar o PT e botar a chapa puro sangue e ganhar. Nós temos experiência, inclusive, no interior, de eleições em que a chapa é puro sangue, a gente apresenta nosso projeto e a sociedade abraça e a gente vai com esse apoio da população. Para Manaus, eu acho que é necessário alianças, mas o mais importante, Mayara, que fique bem transparente aqui, é a gente ter uma candidatura neste campo de esquerda e progressista. Essa foi a nossa entrevista com a pré-candidata à Prefeitura de Manaus, Anny Moura. Para mais informações, acesse as nossas redes sociais. Eu sou Mayara Ribeiro para o portal AM1, informação com qualidade.